Olá, tudo bem? Sou a professora Raquel Stasiak, dando início aqui à nossa aula de Ética e Integridade para a nossa turma do Correio, né? Temos essa norma, portanto, cobrada no teu edital. É uma norma que tem uma inspiração em outro código de ética. Na verdade, tudo começa no decreto 1171/94, que foi editado pelo presidente da República à época e que baixou um código de ética aplicável aos servidores federais ligados ao poder executivo, tanto no âmbito da administração pública direta federal quanto indireta federal. Com base naquele decreto 1171, que não está no teu conteúdo programático, é que temos esta norma aqui, que foi aprovada pelo Conselho de Administração da empresa Correio, tá? E esta norma, sim, está no teu conteúdo programático. No entanto, por que eu mencionei aquele decreto 1171? Porque ele define que todas as entidades da administração pública federal, sejam diretas ou indiretas, o Correio é uma entidade da administração pública federal indireta, né? O Correio é uma empresa pública, mas ele não se exime de constituir uma comissão de ética, por ordem daquele decreto 1171. Uma comissão de ética composta por 3 empregados públicos titulares e 3 suplentes. Esta comissão de ética, então, ela terá atribuições, ela tem competências, e essas competências estão definidas aqui no nosso Código de Conduta, Ética e Integridade do Correio. Mas lembrem-se que a obrigatoriedade de ter uma comissão de ética no Correio, ela não decorre deste código aqui, mas sim, como eu já disse, daquele decreto 1171/94. Ele exige que todas as entidades da administração pública federal, direta e indiretas, o Correio é uma entidade indireta, né, uma empresa pública, ele deve constituir uma comissão de ética. Pois bem, professora, já sei que o Correio precisa ter uma comissão de ética. Beleza. E o que essa comissão de ética deve fazer? Então, aqui no artigo, e aí eu sinalizo lá no final, quase no final do nosso Código de Ética e Conduta, que tem apenas 20 artigos, tá, gente? E alguns artigos, assim, interessantes para uma questão de prova. Eu entendo que o artigo 12... desse código de conduta, que estará lá no portal, né, para você baixar. Esse código, gente, ele tem até uma capa com o timbre do Correio mesmo, porque a fonte é lá do site do Correio. Esse código de ética, ele tem o artigo 12, que define as competências da comissão de ética do Correio. E é uma boa pedida para uma questão de prova. E aí eu já estou aqui no capítulo 9, capítulo 11 do nosso Código de Conduta, que tem o seguinte título: da Comissão de Ética e das Penalidades, né? Então, como eu disse, o nosso Código de Conduta do Correio não fala da composição da comissão de ética, porque esta orientação está em outro decreto federal, o 1171/94, que não está no teu conteúdo programático. Mas ele sinaliza que o Correio deve ter uma comissão de ética composta por 3 servidores titulares e 3 servidores suplentes. Pois bem, o artigo 12 do nosso código, que cai na sua prova, ele define as competências desta comissão de ética, e isso é uma boa pedida para a tua prova. Então, como primeira competência, a comissão de ética do Correio, ela deve aplicar este Código de Conduta, Ética e Integridade, aplicar e tomar conta, né, para que esse código realmente funcione, realmente seja observado. Então, a função da comissão de ética, a primeira competência, a primeira função, é aplicar o
Código de Ética. Ela deve atuar no sentido de que as orientações deste Código de Conduta, de fato, sejam observadas pelos servidores do Correio, pelos empregados públicos do Correio e também pela própria direção, né, da empresa Correio. Outra competência importante, que está no inciso 2 do artigo 12 do nosso Código de Conduta, deve apurar, mediante denúncia ou de ofício, conduta em desacordo com as normas éticas pertinentes e aplicar censura prevista em sua norma de funcionamento, quando for o caso. Então, outra orientação para a Comissão de Ética é apurar denúncias, também adotar as medidas necessárias para apurar os fatos diante de uma infração ética. Então, quando um empregado público do Correio pratica uma infração ética, qual é o trabalho da comissão? Apurar os fatos. E como é que se apura os fatos? Porque a Constituição Federal diz: ninguém será punido sem o devido processo legal, né? Então, deve ser aberto um processo ético por parte da comissão, ela deve apurar os fatos, é lógico que deve ser observado sempre o contraditório e a ampla defesa, e aí sim a comissão vai julgar se de fato o servidor comprometeu uma conduta ética ou não, né? Então, quais são as competências? Decora para a prova, hein? Aplicar o Código de Ética, né, para que ele realmente seja obedecido, aplicado no âmbito do Correio. Outra competência, apurar denúncias de faltas éticas, ou também, diante da notícia, né, se a própria comissão tomou notícia de uma infração ética, ela deve apurar os fatos, porque apurar a infração ética pode ocorrer mediante provocação, ou seja, a comissão recebeu uma denúncia, ou a própria comissão, ali vigiando, controlando a ética dentro do Correio, ela apurou um desvio ético e ela vai, então, apurar os fatos de ofício. Então, ela pode apurar os fatos mediante denúncia, mediante provocação, ou ela pode apurar os fatos de ofício, ou seja, partindo da própria comissão. Bom, outra função importante, a Comissão de Ética ela deve atuar como uma instância consultiva. O que isso significa? Sempre que o empregado público, algum servidor do Correio tem dúvida sobre a aplicação do código, tem dúvida sobre uma conduta ser ética ou não, ela pode se dirigir à Comissão de Ética e fazer uma consulta. Então, a Comissão de Ética também atua como uma instância consultiva sobre a ética. Mais uma, orientar e aconselhar sobre a ética profissional. Então, a Comissão de Ética está ali não só para tirar dúvidas, não só para responder consultas, mas também para orientar sobre a ética, para aconselhar sobre a ética. Então, a Comissão de Ética ela deve promover, por exemplo, capacitações, promover, anunciar, né, lembrar os servidores de que existe um código de ética, porque ela tem essa missão de orientar e aconselhar. E no item 2, nossa, eu quase esqueci, mas é muito importante. Acho que é a atribuição mais importante da Comissão de Ética e está no item 2. Ela pode aplicar uma punição em caso de desvio ético. Então, sempre que o servidor do Correio se desviar da ética, vai ter um processo ético, porque a comissão vai apurar os fatos, e se ela julgar que realmente o empregado público do Correio faltou com a ética, a comissão pode chegar lá e aplicar uma punição. Qual é a punição pelo desvio ético? Censura. Galera, sempre censura. Nem mais, nem menos. A infração pode ser mais grave,
menos grave, mas a comissão pode aplicar sempre que penalidade? Censura. Para desvios éticos, aplica-se censura. Cuidado que, de modo geral, os servidores públicos, eles podem responder processos disciplinares e aí podem ser advertidos, podem ser até demitidos, tá? Mas isso é pela infração disciplinar. Aqui eu estou tratando da infração ética. Pela infração ética, a comissão de ética pode abrir um processo ético e aplicar tão somente uma única penalidade. Qual? Censura. Agora, nada impede que o servidor que responde um processo ético ainda responda um processo disciplinar pela infração disciplinar, a infração que ele praticou no serviço público. Isso é uma coisa e independe da infração ética apurada no processo ético, do qual só pode gerar uma única punição. Qual? Censura, tá? Mas além desta punição, a comissão de ética, ela também pode recomendar. Ela pode fazer recomendações, acompanhar e avaliar o desenvolvimento de ações de capacitação para melhor divulgação, né, das normas éticas dentro do serviço público. E, por fim, olha só, no 14, é o artigo 14, que está bem linkado com o artigo 12, diz assim, ó, a transgressão de preceitos deste código constitui uma infração ética, passível de aplicação de que punição? Censura. Então, o artigo 14, tá? Ele explica um pouco mais o inciso 2 do artigo 12. O que diz o inciso 2 do artigo 12? Compete à comissão de ética. Inciso 2, apurar infrações éticas e aplicar a pena de censura. Aí vem o artigo 14, que novamente informa isso, informa a mesma lógica, mas ele aprimora um pouco mais, ele regulamenta mais, dizendo o seguinte: a transgressão de preceitos deste código constitui infração ética passível de aplicação de censura, sem prejuízo das eventuais responsabilidades civil, penal correspondente a serem apuradas em procedimentos próprios e da aplicação alternativa de uma penalidade disciplinar. Tá vendo? Então, o artigo 14, ele te informa isso. Independentemente do processo ético, o servidor, dependendo do que ele aprontou, né, gente, ele pode responder um processo criminal, se aquela conduta, além de ser antiética, também é crime, ele vai responder um processo criminal. Se a conduta, além de ferir a ética, ainda causou um prejuízo, ele pode responder um processo civil de reparação de danos. E se a conduta, a infração ética, além de ser uma transgressão ética, também é uma infração disciplinar, ele pode responder o processo disciplinar. E o fato dele ter sido punido numa esfera, a princípio, não o isenta de ser punido em outras esferas também, tá? Por quê? Porque as instâncias são independentes entre si e os tipos de ilícitos são diferentes. Então, aqui eu estou tratando do ilícito ético, da falta ética, da transgressão ética. Mas esta conduta que feriu a ética, ela também pode estar capitulada no Código Penal como crime, e aí vai ter o processo criminal. Ela pode ter causado prejuízos ao erário, e aí você pode ter um processo civil de reparação de danos. Ela pode estar indicada nos estatutos como uma infração disciplinar, e aí vai ter o processo disciplinar. Isso tudo independe do processo ético que a gente está tratando aqui, do qual a comissão de ética só poderá punir o nosso amigo com censura. Só que, além da aplicação da censura, aí vem o inciso 1, o inciso 2, o inciso 3, que vão te dar mais medidas que esta comissão de ética pode tomar. Olha só.
Além da aplicação da pena de censura, poderá a Comissão de Ética adotar as seguintes providências, lá no parágrafo único do artigo 14, inciso 1. Adoção de outras medidas para evitar ou sanar desvios éticos, lavrando, se for o caso, um acordo de conduta pessoal e profissional, ACPP. Então, olha que interessante. Talvez não é do desejo da comissão sair punindo o servidor. Principalmente, gente, quando ele é, vamos dizer, um réu primário, né? Quando ele é um ficha limpa, não tem antecedentes, quer dizer, nunca se desviou da ética. Muitas das vezes a comissão pensa, poxa, eu vou punir esse servidor, vou aplicar uma censura, vou sujar a ficha do cara, a ficha funcional, né? Talvez não tenha sido um desvio ético tão grave, né? Então, o que a comissão pode propor? Ela pode propor um acordo de conduta pessoal e profissional. Um acordo. Ela vai fazer um acordo. Olha, servidor, isso que você fez foi errado, isso não é ético, que isso não se repita mais, nós não vamos abrir o processo contra você, desde que você faça isso. Normalmente esse acordo ele impõe alguma condição, né? E se o servidor cumpre aquela condição, não será aberto o processo ético contra o servidor. Lembrando que isso fica muito a critério da comissão, oferecer isso ou não, que é a proposta de acordo de conduta pessoal e profissional, ACPP, né? Proposta de acordo de conduta pessoal e profissional com o servidor, evitando o processo ético, evitando a pena de censura. É como se fosse dar uma chance. Vamos dar uma chance para esse cara, né? Bom, outra medida que a Comissão de Ética pode tomar, além de aplicar a pena de censura, né, ou de propor um acordo com o servidor, ela também pode sugerir algumas situações. Isso aqui é interessante, galera. A Comissão de Ética poderá sugerir, vamos lá, encaminhar uma sugestão de dispensa de função de confiança à presidência da empresa Correios. Então, muitos empregados públicos, né, muitos servidores do Correio, eles possuem funções gratificadas ou funções de confiança. Ou seja, aquele servidor, ele exerce alguma atribuição especial e aí ele é agraciado, né? Ele recebe uma gratificação por exercer uma determinada atividade de confiança, uma atividade especial. E a Comissão de Ética, diante de uma infração ética promovida por aquele servidor, pode aplicar a censura e, além da censura, ainda pode sugerir ao presidente do Correio que dispense aquele servidor do recebimento daquela gratificação de confiança, né? Então, o servidor vai perder, ele pode vir a perder uma função de confiança por ter se desviado da ética. Olha como é ruim, né? Muitas vezes você batalha anos ali para conquistar a confiança do teu chefe, receber uma gratificação e aí se desvia da ética e, além de ser punido com censura, ainda poderá perder um vínculo de confiança, né? Uma função de confiança, pode vir a perder uma gratificação importante dentro do Correio. Outra coisa que pode também ser sugerido por parte da comissão, segundo o inciso 2, letra B, é sugerir à presidência do Correio que devolva um determinado servidor que foi requisitado para o Correio, né? Porque o Correio, muito embora ele é uma empresa, mas é uma empresa pública, né? Faz parte da administração pública, ele pode requisitar, eventualmente, um servidor de outra administração pública, de outra entidade, para
trabalhar no correio. Então, esse funcionário, imagina um funcionário de uma prefeitura, um funcionário do estado do Rio de Janeiro, pode ser cedido para exercer uma função de confiança dentro do correio. Então, ele pode ser cedido para o correio. E aí, se esta pessoa... Olha que loucura! Originariamente, ele não é funcionário do correio. Mas pelo fato dele estar cedido para o correio, emprestado, vamos dizer assim, ele está sujeito ao código de ética do correio. E aí, se ele se desvia da ética, a comissão de ética do correio pode punir esse servidor com censura, que na sua origem nem do correio é, mas como ele está cedido para o correio, ele pode ser punido com censura, e ainda a comissão de ética pode sugerir ao presidente do correio que devolva aquele servidor para o seu órgão de origem, e você vai perder talvez uma bênção, né, que você recebeu na sua vida, tá? E terá que voltar para o órgão de origem, né? Bom, outra recomendação, né, outra sugestão que a comissão de ética pode fazer é sugerir à presidência remessa de expediente ao setor competente para exame de eventuais transgressões de natureza diversa, né? Então, outra coisa que a comissão de ética pode sugerir ao presidente do Correio, que envie as informações sobre o desvio ético para o Ministério Público, para a Corregedoria Geral da União, para outros órgãos, outras autoridades públicas, dependendo da natureza da infração. Por exemplo, o presidente do Correio ele pode mandar a notícia desse desvio ético para o Ministério Público. Por quê? Porque se trata de um crime e aí o Ministério Público vai promover uma ação penal, né? Então, isso também pode ser uma sugestão vinda da comissão de ética, né? Então, a comissão de ética vai aplicar a pena de censura ao servidor e ainda vai recomendar ao presidente do Correio que noticie o Ministério Público daquela falta ética, já que está tipificada como crime e aquela pessoa tem que responder um processo criminal. Por fim, outra coisa que a comissão de ética pode recomendar, a abertura de um processo disciplinar quando a natureza da infração ética exigir, ou seja, quando aquilo que o servidor fez não se restringiu a um mero desvio ético, né? Aquilo também é uma infração disciplinar. Então, a comissão de ética vai recomendar à autoridade competente a abertura de um processo disciplinar. Como eu já disse, os processos, eles são independentes entre si. O fato de você ter respondido no processo ético não te isenta de responder disciplinarmente, criminalmente, por reparação de danos no âmbito civil, se a natureza da transgressão assim, né, exigir, a comissão de ética vai recomendar, tá? Então, é muito interessante você ler o 12, que traz as competências da comissão de ética, juntinho aqui com o artigo 14, né? Porque é como se o 14 regulamentasse o inciso 2 do artigo 12. Então, bora decorar na nossa cabecinha. Muito bem. A professora Raquel disse que o Correio é obrigado a ter uma comissão de ética. E isso decorre, na verdade, de uma outra norma que não está no meu conteúdo programático, mas é bom eu saber. A exigência de que o Correio tenha uma comissão de ética. Essa comissão de ética, gente, ela é formada por servidores, tá? Por exigência daquele decreto 1171/94, todas as entidades da administração pública, seja direta e indireta, deverão ter comissão de ética no seu âmbito, né, para aplicar o Código de Ética. O Correio já tem o seu próprio Código de Ética. Se ele não tivesse esse Código de Ética, nós teríamos que estudar aqui o Código Geralzão, que está no decreto 1171. Mas como o Correio tem o seu próprio código, é ele que cai na prova.
E esse código, ele não se preocupou em falar detalhes da comissão, porque já tem outra norma que define isso. Então, aqui já se parte do pressuposto que você sabe que o Correio é obrigado a ter uma comissão de ética. E essa comissão de ética, no nosso código, ela tem todo um capítulo que trata das suas competências, do que ela deve fazer no âmbito do Correio. E aí essas competências estão no artigo 12, acho que é uma boa pedida para uma questão de prova. E aí, dentre essas competências, quais eu tenho que lembrar? Compete à comissão de ética fazer o quê? Aplicar o Código de Conduta Ética e Integridade. Aplicar esse código, né? Fazer ele valer e acontecer. Não só meras palavras bonitas num papel, mas dar viabilidade, aplicar esse código no âmbito do Correio. E, para tanto, ela se vale muito da competência 2. O que diz o inciso 2 do artigo 12? Que compete à comissão de ética apurar as infrações éticas, apurar os desvios éticos, ou seja, abrir um processo ético para apurar se realmente o servidor se desviou da ética, né? Quem faz isso é a comissão. E ela pode fazer isso mediante provocação, através de uma denúncia, ela recebe denúncia, ou pode acontecer também na sua atividade ali de observar a ética, a própria comissão observou um desvio e ela vai abrir o processo ético. Desse processo ético pode decorrer uma punição, de acordo com o artigo 12, inciso 2, que é a punição de censura. Então, a comissão de ética poderá aplicar a pena de censura. Depois, ela também atua como uma instância consultiva. Se alguém dentro do Correio tem dúvida sobre a aplicação do código, sobre ser ético ou não ser ético determinada conduta, pode fazer uma consulta, deve, né? Na dúvida, faça a consulta à comissão de ética, porque ele é um órgão consultivo sobre o código. É uma instância consultiva sobre a ética no âmbito do Correio. Ela orienta e aconselha sobre a ética, então é um órgão de aconselhamento, de orientação. E, por fim, ainda temos aqui que ela deve acompanhar a boa aplicação do código, recomendar, deve divulgar a existência do código, deve promover capacitações, né, sobre ética no âmbito dos Correios, tá? No parágrafo 2º do artigo 12, tem uma orientação interessante. Diz que deve ser realizado um treinamento periódico, no mínimo anual, sobre o Código de Ética e Integridade, a empregados e administradores. Então, uma das exigências aqui do Código de Ética é uma campanha, né, de capacitação, um treinamento, pelo menos anualmente, sobre a conduta ética dentro dos Correios, sobre a boa aplicação, sobre a existência do código, porque, gente, o homem é falho, né? Eu sempre falo, maldita hora lá que comeram a maçã, né? O Adão comeu a maçã e tal, e depois daquilo, enfim, né, surge o pecado, aquela ideia de que o homem é falho, de que o homem peca, e aí você tem que ter sempre alguém lembrando, né? O homem não pode pecar, né? Mantenha-se no caminho do bem, no caminho do que é certo, né? E isso não tem jeito. Tem que acontecer o tempo todo para que o homem se policie, para que o homem caminhe, né, no caminho do correto, e não é diferente com o servidor. Então, anualmente, deve ser feito um treinamento tanto para empregados públicos quanto para administradores no âmbito do Correio. Bom, a gestão do Código de Ética é da competência da comissão. Então, a comissão é responsável, né,
por cuidar da gestão da ética dentro do Correio, sempre com apoio da presidência do Correio, né, que deve garantir, deve promover atualizações periódicas, deve dar apoio para que os servidores da comissão possam, né, atender os objetivos aqui do Código. O 14, como eu mencionei, é muito importante porque ele apresenta não só a possibilidade de aplicar punição de censura ao servidor que se desviou da ética, como também traz outras medidas que a Comissão de Ética pode adotar, né? Como, por exemplo, fazer acordos com o servidor para que ele não se desvie da ética, pode também sugerir a perda de função de confiança, pode sugerir a devolução de um servidor cedido para o Correio, a devolução para o seu órgão de origem, pode propor à presidência do Correio que encaminhe as informações do desvio ético para outras autoridades públicas tomarem as devidas providências, pode também recomendar a abertura de processo administrativo disciplinar. Bem interessante, tá? No artigo 15, que também é um artigo bem chave, pode ser uma questão de prova, nós temos como os trabalhos da comissão devem se desenvolver. Bom, a comissão, gente, de certa forma, ela julga, né? Ela julga os servidores, ela julga os desvios éticos, né? Ela julga as condutas de integridade dos servidores. Então, sendo um órgão julgador, ela deve se guiar por princípios básicos de quem julga, né? Quais são os princípios básicos? Independência e imparcialidade. Né? Sempre que você é um juiz, sempre que você precisa decidir uma questão, você deve se manter equidistante, né? Você deve manter uma distância daqueles que você vai julgar, né? Por quê? Porque você precisa ser imparcial. Então, sempre diante de uma relação ali de parcialidade, não, poxa, eu sou servidora também, essa menina que eu vou julgar agora é minha conhecida, é minha amiga, esse membro da comissão deve se julgar como suspeito, né? Ele deve se colocar como impedido ou suspeito para participar daquele julgamento, porque ele precisa ser o quê? Imparcial, né? Ele precisa dar uma decisão independente, livre, né, de qualquer interferência, tá? Então, são as palavrinhas-chave de todo o trabalho da comissão: independência e imparcialidade. E outro detalhe importante: na condução desses processos éticos, a comissão de ética ela deve proteger a honra e a imagem do denunciado. Então, imagina, o servidor ele vai ser acusado de um desvio ético. Tá. Quando se fala num desvio ético, normalmente eu estou dizendo, pô, eu estou acusando esse cara de mau caráter, né? Porque desvios éticos normalmente são falhas de caráter, né? E o caráter, gente, ele está muito relacionado à honra, né, da pessoa. Então, você não pode chamar ninguém de mau caráter, né? Porque isso fere a honra da pessoa sem ter certeza, né? Então, esses processos éticos, eles precisam resguardar a imagem do acusado, né? Até que, enfim, pelo menos se prove que ele realmente se desviou na ética, a imagem dele deve ser protegida, deve ser resguardada. Então, esses processos éticos, eles tramitam em sigilo. Eles só são públicos, porque você sabe que um processo dentro da administração pública, como regra, ele é público. Ele é regido pelo princípio da publicidade. Mas como aqui, né, você acusa alguém de mau caratismo, você acusa alguém de falha ética, né? Isso mexe com a honra, né? E a honra é algo, às vezes, gente, é a maior riqueza que você tem, é a honra. Então, essa identidade,
ela deve ser protegida até, lógico, a conclusão do processo, porque a gente tem um princípio, né, de presunção de inocência. Quantas e quantas identidades já não sofreram um assassinato de reputação, né? Muitas vezes na televisão uma pessoa é taxada de desvio, de fazer isso ou aquilo, e depois, né, o processo é concluído e aquela pessoa é inocente. E só que, né, já foi manchada a imagem da pessoa, né, já foi, né, então ela sofreu um assassinato de reputação. E isso é muito ruim, só quem passou sabe, né? E então aqui nos processos éticos deve ser protegida a imagem da pessoa, a honra e a imagem da pessoa denunciada. Outra coisa importante, deve ser protegida também a identidade do denunciante, se assim ele requerer, né? Então, a princípio eles não aceitam denúncia anônima, né? O denunciante ele deve se identificar, mas ele pode pedir que o nome dele também seja resguardado, né? Se ele assim desejar, a comissão deve respeitar. Tá bom? Então, esse é um dos capítulos mais importantes aqui do nosso Código de Ética e Integridade. É o capítulo que trata da comissão de ética, que prevê a penalidade que o servidor pode vir a sofrer e que tem previsão aqui nos artigos 12 até o artigo 15, ou seja, capítulo 11 do nosso Código. Tá bem, galera? Vou dar um breakzinho, na sequência a gente volta.